Muito boa tarde a todos. Vamos retomar os trabalhos. Antes de mais, um agradecimento à PDC por esta iniciativa, por mais esta iniciativa, por assumir e tratar o digital como ele hoje merece. E hoje vamos também aqui, neste espaço de debate, dar prova disso mesmo e testemunho disso mesmo. Não eu, mas estes 4 convidados, já falaremos disso. As cidades são exatamente o palco onde vive a maioria da população mundial. Essa evolução tem sido muito rápida e muitos calculam que em 2050 cidades, no fundo, sejam o palco de habitação, de vida para 70% da população mundial. Isso diz bem de como a capacidade de atração urbana tem sido cada vez mais forte, ao mesmo tempo, nesta altura, em que o digital vai também fazendo um caminho muito acelerado e, portanto, a economia digital é já uma marcha, digamos, garantida nesta altura, isto é, ela está presente cada vez mais na nossa vida, em todas as dimensões da nossa vida, não apenas nas comunicações, nas relações que estabelecemos com os nossos concidadãos, mas nos negócios, no lazer, em todas as dimensões, afinal, da nossa vida. E, portanto, vamos falar de seguida, sem perda de tempo, de cidades inteligentes. Teremos aqui 4 testemunhos vitais, direi eu, sobre aquilo que está já a acontecer e que tem vindo a acontecer em 4 pontos importantes da nossa geografia. Eu passo a apresentar os nossos convidados. António Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu, aqui imediatamente à minha direita. Foi deputado, foi Secretário de Estado Adjunto da Economia e do Desenvolvimento Regional. Foi Vice-Presidente também na área empresarial da CIP, Presidente do Conselho Empresarial do Centro, Câmara de Comércio e Indústria e também Presidente da Associação Industrial da região de Viseu, onde tem vivido boa parte da sua vida. Duarte Cordeiro, a seguir, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, economista, é responsável pelos pelouros, entre outros, da economia e da inovação, foi deputado na Comissão de Economia e Obras Públicas, liderou projetos relacionados com o financiamento colaborativo, ou, se quiserem, o crowdfunding. Foi ainda Vice-Presidente do Instituto Português da Juventude, talvez essa dimensão seja pertinente para a nossa conversa, veremos. Bem-vindo. Imediatamente a seguir, Filipe Araújo, vereador da Inovação e Ambiente da Câmara Municipal do Porto, é engenheiro eletrotécnico, mestre em telecomunicações, dimensões pertinentes também para a nossa conversa, membro do Conselho de Administração da Fundação da Juventude e também deputado municipal no Porto, no município do Porto. Bem-vindo. Miguel Pinto Luz é Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais, também é engenheiro eletrotécnico e também informático, não apenas a dimensão eletrotécnica. Ou melhor, foi Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, é Presidente da Comissão Política Distrital do PSD, Conselho Nacional, foi investigador do Grupo de Sistemas de Informação do INESC. Habilitações de todos vós que são pertinentes para a nossa conversa e antes de mais queria, e a pergunta é comum a todos, que nos dessem testemunho exatamente do envolvimento dos vossos territórios, dos municípios, porventura também das comunidades intermunicipais. Que investimentos estão a fazer no digital? Que história tem o digital nas vossas cidades? António Almeida Henriques. Antes de mais, boa tarde a todos. O cumprimento do António José Teixeira e também um cumprimento especial ao Rogério Carapuça e aos meus colegas de painel. Cumprimentar todos os presentes. Deixe-me só fazer aqui um introito que acho que é importante. Pode-se pensar que os municípios estão um bocado fora desta era. Posso dizer que a Associação Nacional de Municípios criou recentemente, por proposta minha, uma secção das cidades inteligentes, que é já a maior secção da Associação. E é já uma secção onde, para além da participação dos Presidentes de Câmara, há uma grande participação ao nível técnico das várias autarquias. Neste momento teremos 150 a 160 municípios nesta secção. Indo agora a esta vertente. Há aqui três dimensões a que nós temos que responder hoje nas autarquias, e eu aqui tenho como parceiros de painel pessoas de autarquias bastante maiores que a minha, mas a minha é claramente a maior autarquia fora do eixo que vai de Setúbal a Braga. Litoral. Acaba por ser a única autarquia que teve a capacidade para crescer
e para ser quase um farol no contexto do interior do país, nesta desertificação. E há 3 dimensões a que nós temos logo que responder quando pensamos nestas matérias. A primeira dimensão é a satisfação dos nossos cidadãos. Tem que ser logo o ponto de partida para o trabalho que fazemos. E quando estamos a pensar em uma estratégia inteligente, não estamos a pensar só em tecnologia. Estamos a pensar em atitudes para chegar a essas pessoas. A segunda dimensão é uma dimensão da resolução concreta de problemas. Desde a recolha do lixo à mobilidade, ou enfim, à existência de uma acessibilidade nos centros históricos, são questões concretas que nós temos que responder. E depois acabamos por ter aqui uma terceira dimensão, que é a limitação dos nossos orçamentos. Nós cada vez mais temos que, por um lado, responder de uma forma muito operativa e muito próxima aos nossos cidadãos e ver como é que a tecnologia nos poderá permitir 2 coisas. Que é nós conseguirmos chegar mais aos cidadãos de uma forma mais eficaz e, ao mesmo tempo, conseguirmos, no fundo, alocar orçamentos mais pequenos nessa vertente. E, portanto, o projeto da cidade que eu lidero há 3 anos é um projeto muito alicerçado nisso. É um projeto em que toda a vertente que hoje globalmente se chama como a Estratégia para as Cidades Inteligentes é pegar numa cidade média e provar que uma cidade média com 100 mil habitantes, em que 70 mil vivem na área urbana e periurbana e 30 mil vivem na área rural, mas estamos a falar da área rural profunda. Eu ainda tenho 6 freguesias no meu concelho que é mesmo interior profundo, em que nem internet há, em que não há cobertura de sinal GSM. Os tais buracos negros Os tais buracos que eu falava há bocado, porque às vezes olhamos para o país e dizemos assim, o país está todo mais ou menos num determinado patamar. Não está. É que nós dentro do país, e sobretudo quando caminhamos para o interior do país, como é que um jovem agricultor se fixa em São Pedro de França se não tem cobertura de sinal GSM e tem que andar 3 km para ter sinal de GSM? Como é que ele pode fazer uma encomenda para os seus clientes se não tem cobertura através de... Que resposta dá à Câmara, é isso mesmo? Portanto, a solução que encontramos foi nestes concelhos que aproveitámos escolas que estavam devolutas e criámos uma espécie de umas incubadoras de base rural, onde estes empresários do setor pecuário, do setor florestal, do setor agrícola, acabam por ter ali o seu ponto de encontro, onde podem ter o seu mini escritório, onde podem ter o seu acesso à internet. Portanto, acabamos por encontrar soluções que não são as ideais, e estamos a falar com os operadores, porque a própria autarquia tem estado a estimular os operadores a cobrirem estes buracos negros que o país tem. Não é possível ter uma estratégia uniforme para o país se não for assim. Por outro lado, a nossa estratégia está muito assente num conceito. O conceito que nós trouxemos é o conceito de felicidade. A felicidade é o conceito base da estratégia que nós estamos a seguir, associado à lógica da qualidade de vida. Viseu, enquanto cidade média, foi durante 2 quadrianos indicada como uma DEC a melhor cidade para viver. E, de facto, é uma cidade com muita qualidade de vida. E nós pegámos nesse conceito e dissemos assim aos cidadãos: nós não queremos que seja de 4 em 4 anos classificada como melhor cidade. E nós queremos que o cidadão deste concelho assuma esse conceito e assuma esse padrão de exigência para com o município e para com tudo aquilo que nós fazemos. E foi a partir daí que definimos toda a nossa estratégia do terreno, que tem basicamente 3 pilares. Tem o pilar social, o pilar do desenvolvimento económico e depois também o pilar da coesão territorial. E portanto, hoje, desde a vertente da mobilidade, e mais à frente poderemos desenvolver, à vertente do ambiental, passando pela vertente participativa. Aliás, o nosso orçamento participativo teve pela primeira vez a votação com uma startup local, através de votação por telemóvel. Aliás, é uma tecnologia que agora já está a ser utilizada por 20 e tal municípios do país, de uma startup de um jovem de Viseu. Portanto, nas diferentes dimensões nós estamos a tratar disso. Agora, há aqui também uma preocupação, e a minha preocupação não é só como Presidente da Câmara de Viseu, é também como Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios e como alguém que tem procurado, dentro da Associação Nacional de Municípios, dinamizar este conceito. E, portanto, dentro da secção das cidades inteligentes, o que é que nós estamos a procurar fazer? Nas cinco grupos de trabalho que criámos, procurar disseminar conceitos do ponto de vista das várias autarquias e procurar aqui também um aproveitamento de sinergias entre as autarquias para que nós possamos, inclusivamente, não só aproveitar o quadro comunitário atual, como ir diretamente a Bruxelas para algum tipo de candidaturas. Obrigado, António Almeida Henriques. Eduardo Cordeiro, como é que vamos de felicidade digital? Lisboa não terá os problemas de Viseu, ou também as virtudes de Viseu. Qual é a situação em Lisboa? Em primeiro lugar, quero agradecer, cumprimentar o António José Teixeira, cumprimentar também a PDC e todos os que nos convidaram, em particular também o Vladimir, que feliz, já não o via desde há muito tempo e que agora está no SEI, que contactou comigo, cumprimentar os meus colegas de painel.
Dizer que, em primeiro lugar, uma referência, também acho que uma ligação ao painel anterior, que a economia digital já mudou as cidades, ou seja, nós estamos perante uma mudança que está a acontecer neste momento, ou seja, não é algo para o qual necessariamente nós nos estamos a preparar para algo que venha a acontecer. Aconteceu. Lisboa hoje, através da economia partilhada, plataformas como a Airbnb ou mesmo a Uber, já mudaram a forma como a cidade, no fundo, lida com a economia digital e mesmo soluções chamadas colaborativas, mesmo há uma aplicação que é o Waze, em que muita gente já usa do ponto de vista daquilo que é a circulação de trânsito na cidade e a forma como cada um colabora com o outro, informando onde há congestionamentos. E, portanto, a economia, no fundo, já há uma alteração significativa nos modos de vida das cidades e nós já sentimos isso. Por outro lado, nós entendemos e definimos como objetivo, desde há algum tempo para cá, que consideramos que Lisboa tinha as condições para se tornar um dos principais hubs do ponto de vista da inovação, da criatividade e do digital. Essa foi um aspecto que estava alicerçado, por um lado, naquilo que são as características naturais da cidade, aquilo que são, temos obviamente uma enorme rede de conhecimento, a maior universidade do país, o maior polo de universidades do país, centros de investigação, uma população aberta, bem elevados níveis educacionais, ótimo tempo, não é? Que também ajuda do ponto de vista para a fixação, digamos assim, destas matérias. E definimos uma estratégia, começou mais ou menos em 2011, que era um caminho que se pode hoje, olhando para trás, definir como de uma Startup City até o Web Summit, ou seja, primeiro começámos por tentar posicionar-nos ao nível de ser uma Startup City e isso partiu do objetivo de criar um conjunto de polos agregadores, a Startup Lisboa, a criar um conjunto de outras incubadoras que fossem inovadoras na área, a criar um clima muito atrativo para a fixação de startups na cidade, que pudessem, muitas delas de base digital, até ao ponto em que nos tornámos capital europeia do empreendedorismo em 2015 e tornar-nos atrativos ao ponto de receber a Web Summit nos próximos 3 anos. Hoje, o nosso desígnio é fazer deste momento, desta oportunidade de ter o maior evento de economia digital a nível europeu, uma oportunidade de desenvolvimento, de fixação de empresas e empresas de base tecnológica na cidade nos próximos anos. Nós começámos, já tivemos o anúncio positivo da própria Web Summit, que vai ter um escritório em Lisboa, e nós, hoje, a estratégia é muito de encontrar oportunidades para a fixação dessas empresas. Desenvolver projetos de regeneração urbana, como o que nós vamos ter na manutenção militar, que permita, a partir dali, desenvolver uma zona da cidade, que é a zona oriental, mas ao mesmo tempo desenvolvê-lo com, no fundo, tecnologia, com empresas que queiram se fixar na cidade de Lisboa. Outra grande tendência que está a existir do ponto de vista internacional, e acho que é comum às várias cidades, é muito a ideia da experimentação, da indústria, no fundo, uma nova indústria uma indústria urbana que tem surgido nas cidades. Isto começou pela existência da parte de várias cidades, em Lisboa também, da constituição de Fab Labs, que são espaços de experimentação, nomeadamente de fabricação digital, onde muitas pessoas vão experimentando criação de protótipos que depois se podem transformar em empresas. Por exemplo, um dos aspectos, um dos casos de maior sucesso é uma empresa lisboeta que já criou a sua própria marca de impressoras 3D, que se chama Blocks, e começou um projeto muito ainda de garagem, que agora hoje é uma empresa, e portanto têm surgido projetos interessantes em várias cidades. Nós, por exemplo, temos tecnologia de Viseu, por exemplo, temos o Tommy, que é de Viseu, temos nas ruas de Lisboa, que é um diretório digital, e portanto têm surgido nas próprias cidades, nas cidades portuguesas, no fundo, fabricantes, não é? Novos fabricantes. Há a ideia, que é uma ideia recente, mas que é uma ideia muito interessante, da ideia de transformar a própria cidade num living lab, ou seja, a própria cidade, toda ela, transformar-se num espaço de experimentação e prototipagem. Nós recentemente lançámos um projeto muito interessante, que é o Open Data, Lisboa Open Data, onde nós disponibilizamos informação, no fundo de informação que nós próprios recolhemos da cidade. Nós convidámos grandes players, desde a PT ao próprio Turismo Portugal, para colocarem lá também informação. Informação essa que é depois usada pela comunidade empreendedora para, nomeadamente, desenvolver soluções para as cidades e soluções para a cidade de Lisboa. Hoje nós temos um ecossistema empreendedor na cidade muito grande. Lá está, em 2011 ainda era um pouco. Hoje nós temos mais ou menos 16 incubadoras, 4 Fab Labs, 40 coworkings, 400 startups a trabalhar regularmente,
Todas elas que são uma comunidade depois que aceita estes desafios. Aliás, há nomes muito curiosos para muitos destes momentos em que nós desafiamos as empresas, que é os hackathons, que são, no fundo, um hackathon é uma maratona de hackers, portanto, hackers maratona. No fundo, nós desafiamos, definimos objetivos, lançamos, no fundo, esses objetivos para uma comunidade de startups e de hackers que depois estão a propor-nos soluções. Nós escolhemos os melhores e depois dos melhores, que é a fase em que nós estamos agora, nesse projeto Smart Open Lisboa, estamos na fase em que definimos zonas da cidade para eles irem para a rua experimentar. Demos a praça do município para eles usarem, experimentarem, por exemplo, soluções de crowd management, que são, no fundo, que nos permitem, por exemplo, perceber as manchas, como se fossem manchas de calor, a circulação das pessoas, que é, por exemplo, nomeadamente, para dar um exemplo concreto, quando nós queremos perceber a pressão da noite, a pressão da circulação das pessoas na noite de Lisboa, ajuda a perceber, com ferramentas destas, como é que elas circulam. Ou, por exemplo, sensores de ruído, que nós vamos oferecer, no fundo, à Avenida da Liberdade, para fazer uma correlação ou outra startup entre aquilo que é o ruído e no fundo, a medição de CO2, para tentar perceber, efetivamente, se há correlação, se não há, e se nós, com sensores de ruído, conseguir não só monitorizar o ruído que é feito nas estradas, como, por outro lado, por exemplo, perceber os níveis de ambientais. Isto para dizer que hoje já estamos a este nível. As cidades devem se disponibilizar para serem espaços de experimentação. Nós como cidade, nos serviços que prestamos, também nós estamos a tentar inovar. E penso que há projetos que nós fazemos que nos inspiramos noutras cidades, nomeadamente, por exemplo, higiene urbana, gestão eletrónica de lixo, que é uma matéria que, por exemplo, Cascais já tem, por exemplo, um trabalho bem desenvolvido e nós estamos a fazer, em parte, inovações face a projetos que nós conhecemos. Por outro lado, vamos avançando mais para a frente. Já lá iremos a seguir. Pronto, mas isto para dizer que na área da gestão urbana, praticamente a tecnologia está a atingir todas as áreas de manutenção, nas áreas de monitorização da vida da cidade. Ok. Vamos subir um pouco mais a norte. Filipe Araújo, o estado da arte, quando falamos de digital ou de cidades inteligentes, como é que vamos no município do Porto? Antes de mais, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Aliás, sendo engenheiro, como disse, de telecomunicações, ainda maior o prazer estar aqui neste painel e neste debate. Eu acho que nós temos, de facto, primeiro salientar que o painel tem aqui várias cidades, são de vários pontos do país, e a falar de uma coisa que é o futuro. E, portanto, que isto nos coloca de uma maneira muito interessante na Europa e no mundo, e acho que devemos aproveitar isso. Acho que temos feito várias coisas, cada um nos seus diversos aspectos, mas que podem ser aproveitados no seu conjunto para potenciar o país, e isso era a primeira mensagem. A seguir, dizer que o Porto beneficia muito daquilo que é um ecossistema que tem variadíssimas perspectivas, que vai, obviamente, muito apoiado naquilo que é os setores de conhecimento, das universidades, dos politécnicos, dos centros de investigação e transferência de conhecimento. Daí já surgiram muito boas ideias, muito boas empresas, e surgiram alguns projetos que são aqueles projetos que eu acho que nós podemos equacionar mais naquilo que é, acho eu, o objetivo final das cidades digitais, que é melhorar a qualidade de vida do cidadão e propiciar, ao fim e ao cabo, a solução para alguns dos desafios que eles encontram no dia-a-dia e digamos, também tornarmos mais competitivos a nível mundial. Nós temos, obviamente, há projetos que são fáceis de explicar. Eu costumo sempre dizer que, enquanto nós estivemos no Porto a operar a maior rede veicular do mundo, que ainda foi muito difícil explicar o que era uma rede veicular, não era fácil. A primeira vez em que essa rede veicular começou a disponibilizar nos seus 400 autocarros o Wi-Fi gratuito, foi muito simples e, de repente, todas as televisões apareceram para perceber o que era isso do Wi-Fi gratuito. Bem, o Wi-Fi gratuito, neste momento, eu tenho aqui os dados, mas são cerca de 500 mil utilizadores, portanto, 500 mil de utilizadores, e são 5 milhões de horas de internet que já foram, portanto, usufruídas, digamos assim, por aquilo que são as pessoas que andam nos transportes públicos. E isto liga, as cidades digitais depois ligam com muitos outros parâmetros que eu não vou agora aqui, mas a parte ambiental e de sustentabilidade, obviamente, está muito na base disto. Portanto, este foi um dos exemplos que foi construído com base até num projeto europeu, que hoje em dia já despolutou uma empresa que já angariou dezenas de milhões de euros por esse mundo, que está em Silicon Valley, em Nova York, em Singapura, etc. Portanto, isto alavanca a nossa economia, isto emprega uma série de pessoas, nomeadamente no Porto,
E, portanto, estes são daqueles exemplos que eu gosto de dar, porque são exemplos palpáveis e fáceis de explicar. Juntamente com isto, temos, obviamente, espalhados pela cidade à custa destes projetos, mas que estamos a tentar alavancar os sensores ambientais em variedíssimas posições da cidade, que, per si, é difícil explicar a um cidadão para que é que serve um sensor ambiental, para que é que eu quero saber qual é a temperatura ou se tem vento ou não. E aqui entra um bocadinho no que o painel anterior dizia, que é ainda há perspectivas de informação que nós hoje em dia temos e fontes de informação que nós ainda não sabemos utilizar. E as cidades digitais vão ter que resolver esse problema. E há muito dinheiro a ser investido, nomeadamente em várias cidades por essa Europa fora, precisamente em estar a liderar estes novos modelos de negócio, porque muitos deles ainda não estão definidos. Nós próprios na cidade do Porto participamos juntamente com Manchester, Dublin e uma série de outras cidades na Europa, precisamente num grupo para discutir estes modelos de negócio. Mas em termos de cidade digital, e dando aqui o panorama, o Porto, aquilo que pretende fazer no futuro, e está a fazê-lo neste momento, é dar continuidade também a uma série de projetos que já vinham a ser seguidos. A cidade tem, em parceria com a Universidade do Porto e com a Metro, uma coisa que se chama Associação Porto Digital. A Associação Porto Digital foi capaz de construir nos últimos anos cerca de 180 km de fibra na cidade, portanto é uma rede metropolitana, é uma rede com uma capilaridade muito grande, que nos permite ter Wi-Fi espalhado pela cidade. Este Wi-Fi, também pedi para me dar os dados, teve 500 mil utilizadores também, portanto até semelhante aos 2 anos do transporte público, 500 mil utilizadores, portanto muitos turistas, obviamente, e agora que o tema está a ser repescado, no Porto nós já utilizamos há algum tempo. E estes quilómetros de fibra óptica têm servido para uma coisa, é que nós somos muito rápidos a implementar soluções novas, porque temos essa facilidade. Quando se estuda a mudança, como nós estamos a estudar, da rede de semaforização da cidade, vamos passá-la para um nível seguinte, muito mais inteligente, a colocação do semáforo, quando tem uma fibra a passar por baixo, que é nossa, é relativamente simples fazer essa ligação e, portanto, a sua implementação também é bastante mais célere. Esta estrutura, que obviamente liga à Internet of Things, à sensorização, ao que quiserem, em termos de uma layer abaixo, tem que estar estruturada por aquilo que é o que nós chamamos de plataforma urbana, está a ser discutido também pela Europa, por várias cidades, Londres, etc. E em conjunto estamos a desenhar aquilo que será o layer de plataforma urbana que interliga tudo isto, interliga os Airbnbs, as Ubers, as polícias, toda a camada de informação, digamos assim, e que permite atuar os semáforos, etc. Nós imaginamos isto como sendo um operador de rede, não é um operador de telecomunicações, não estamos a dizer que o Porto agora vai competir no mercado de telecomunicações, não é isso. Um operador de cidade, peço desculpa disse rede, mas o operador de rede, portanto não é um operador de rede, é um operador de cidade, e o operador de cidade é precisamente isto, é quem tem essa capacidade de congregar esta informação e tirar valor em cima desta informação, que não é fácil hoje em dia e, portanto, é um grande desafio que nós estamos a aplicá-lo e a desenvolver na Porto Digital, nomeadamente desenvolvendo quer a parte de infraestrutura, quer a parte de analytics. Portanto, esta é uma perspectiva muito holística da nossa visão, digamos assim, mas se calhar depois posso aprofundar um bocadinho mais. Sim, senhor. Miguel Pinto Luz, Cascais. Como é que, face a tudo o que já ouvimos, quais são as diferenças ou aquilo que tem de comum com aquilo que já ouvimos noutros municípios? Antes de mais, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo amável convite. A primeira diferença é que nós não somos uma cidade e, portanto, nós somos uma vila. Orgulhosamente, apesar de sermos o 5º maior município do país, mantemos uma vila com 210 mil habitantes. Dizer que eu acho que o António José Teixeira tocou no ponto, que é percebermos porque é que nós, em 2050, as perspectivas apontam que as cidades vão ser a economia dos 2 terços. E, portanto, porquê que isso acontece? Porquê que esse movimento acontece? Acontece porque, de facto, a cidade é a forma mais eficaz que o ser humano encontrou para gerir recursos, para disponibilizar serviços, para implementar projetos de felicidade. E, portanto, a cidade é eficiente a entregar esse tipo de serviços. Nós temos que encontrar também formas, nós autarcas, neste caso, gestores da urbe, encontrar formas de continuar a prestar esses bons serviços com cada vez uma maior densidade, cada vez mais pessoas a congregarem, a movimentarem-se para as cidades e, portanto, esse é o grande desafio. Nós não entendemos o desafio digital como um fim em si mesmo. Eu sou um gadget addict, adoro gadgets, mas não é por isso que me movo ao querer comprar a última tecnologia. Quer dizer, Cascais investe no digital porque, em última instância, pode oferecer um melhor serviço a quem escolhe Cascais para viver. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dos investimentos que temos vindo a fazer na área digital tem a ver com a redução de custos.
Hoje, cada vez mais, Portugal, a Europa, as cidades têm que saber fazer mais, melhor e com menos. Esse é um desafio para todos nós neste painel, mas também para as empresas, também para a Europa e, portanto, a redução de custos é onde também o digital pode ajudar e temos ajudado, como o Duarte referiu bem, por exemplo, na área dos resíduos sólidos urbanos, na limpeza e higiene urbana. Tudo isso, o digital tem-nos ajudado a optimizar rotas, a optimizar formas de utilização dos nossos recursos humanos e outros. Terceira linha de raciocínio tem a ver com a transparência. Permitam-me a brincadeira, mas o António José Teixeira não é o culpado por esta sala agora ter menos pessoas. Os culpados somos nós os 4 que estamos aqui. Porque, de facto, a política e os políticos não vivem, se calhar, um dos melhores momentos em termos de popularidade. Eu coloco-me dentro dessa classe, obviamente. E, portanto, nós precisamos de transparência. Portanto, o digital também trouxe transparência aos processos de decisão. Em Cascais, eu posso, a qualquer momento, perceber onde é que o meu processo no urbanismo, estou a licenciar uma casa, estou a licenciar um estabelecimento, uma atividade económica, eu sei quem é que tem o processo, qual foi o despacho que foi emitido, quem é que emitiu e porquê que foi emitido. Já não posso acusar ninguém por algo mais obscuro que esteja por trás. Não, há uma decisão que é fundamentada e clara e essa transparência é absolutamente fundamental. Quarta linha de raciocínio tem a ver com a responsabilização. Responsabilização aqui a 2 níveis, não só dos autarcas, que estamos deste lado, mas também do cidadão. E aí entronca com iniciativas que o Almeida Henrique já referiu, ou o Eduardo Cordeiro, como o orçamento participativo. Responsabilizar o cidadão também na cocriação da cidade. Ou seja, nós somos eleitos democraticamente todos os 4 anos, temos uma Assembleia Geral de Acionistas que define quem é que vai gerir a cidade durante esses 4 anos. Mas a democracia já não se coaduna hoje em dia com esses períodos tão latos de inatividade democrática. E então, o orçamento participativo em Lisboa aqui foi absolutamente pioneira e tenho que o dizer aqui que Cascais goza muito de um efeito positivo de estar ao lado da capital. Nós vivemos bem ao lado da capital e esse efeito de spillover, de externalidade positiva de tudo o que a cidade de Lisboa faz é absolutamente central para Cascais e, portanto, o Web Summit é paradigmático do que é que vai acontecer também a Cascais e já está a acontecer hoje em Cascais. E dizia eu responsabilizar também o cidadão nessa cocriação da cidade e o orçamento participativo é desse exemplo. Em Cascais é com orgulho que o dizemos, temos o maior orçamento participativo da Europa neste momento e só para vos dar um número, mais uma vez, que não abona a favor do sistema democrático que nós construímos, mas se calhar temos que o repensar, temos que o melhorar, é algo que não tem que estar cristalizado. Votam hoje mais pessoas, mais cidadãos no orçamento participativo de Cascais do que todos os partidos políticos, todos, incluído o meu, nas últimas eleições autárquicas e, portanto, vê-se bem da capacidade de mobilização dos cidadãos e da vontade, mais do que a capacidade dos cidadãos, é a vontade que têm em intervir. E aí o digital também é absolutamente incontornável, porque é através do voto por SMS, do voto na internet, da discussão e da colaboração em todos os projetos, o digital também aí é incontornável. Desafios, só para deixar um mote que eu acho muito importante e também tem nesta linha de raciocínio de que nós temos uma particularidade, porque isto é um painel do setor público, das autarquias, os outros painéis tiveram muitas empresas, as empresas convivem num mercado concorrencial. Eu entendo que no mercado, entre aspas, das cidades, essa concorrência é sempre saudável. Nós temos muito a aprender uns com os outros e a capacidade que nós temos de partilhar as boas práticas é central para o sucesso dos nossos projetos de felicidade em cada uma das nossas cidades. E o desafio que Cascais hoje já está a desenhar, já lançou o desafio a Lisboa, já lançou o desafio a Oeiras, é o City Roaming, porque hoje já ninguém vive só numa cidade. Hoje vive em Cascais, trabalha em Lisboa, vive em Lisboa, trabalha em Cascais. E, portanto, nós temos que olhar uns para os outros, protocolarmos essa nossa relação e dizermos como é que um cidadão de Lisboa pode vir a Cascais e usufruir dos serviços que a Cascais tem para oferecer de forma completamente transparente, como nós hoje, e estamos no Congresso da APDC, podemos ir a outros países e gozar dos serviços que os nossos operadores de telecomunicações nos oferecem hoje no nosso país. Esta versão de uma cidade global gerida de forma local em cada um
destes espaços territoriais, eu acho que é um desafio que o digital pode também ajudar as nossas cidades. Sim, senhor, e pego nesse mote da cidade global, quando falamos de cidades inteligentes e cidades digitais, estamos a falar de redes, e redes que, porventura, não têm fronteiras, não se resumem em áreas metropolitanas, nem também à dimensão nacional. E a questão que vos colocava, nós estamos a meio do tempo que nos está destinado, apelo ao vosso sentido de síntese. António Almeida Henriques, olhando para o futuro, olhando para as ambições de colaboração com outros municípios, tendo em conta aquilo que disse no início, de que já sensivelmente metade dos municípios portugueses se declararam, se assumiram como municípios ou cidades e vilas inteligentes, isso significa que, em termos de rede, de expansão, de colaboração, de ambição, o horizonte que se coloca, por exemplo, Viseu, vimos também que Duarte Cordeiro há pouco é cliente de Viseu em alguns equipamentos fabricados. Cascais também. Cascais também, o Porto também. Bom, Viseu está bem posicionado. Em termos de futuro, qual é a grande aposta? Para um município que tem ainda alguns buracos negros, já vimos como é que os resolve, mas ainda assim com a ambição de superar essa ideia de interioridade que talvez faça pouco sentido quando falamos de digital, ou não? Claro. Antes de mais, temos aqui realidades muito diferentes, não é? Temos aqui as duas maiores cidades do país e depois a vila de Cascais, que por acaso está conectada com a Viseu. Já temos dois aviões diários que aterram em tiros em Cascais, portanto estamos próximos também fisicamente. Mas deixe-me, antes de ir a responder à sua questão, que diga o seguinte: o papel do político, do Presidente da Câmara, nós hoje já não somos uma espécie de empreiteiro público ou de administrador de infraestruturas, nem tão pouco o xerife local. Hoje um Presidente da Câmara é sobretudo um gestor de pessoas, é um gestor de redes, um gestor de oportunidades, porque o papel que hoje temos, para além de termos que cuidar daquilo que é a primeira e a segunda fase, as infraestruturas e os equipamentos, nós hoje cada vez mais estamos focalizados, por exemplo, na captação de investimento, estamos focalizados nestas políticas de terceira geração que conduzem à tal felicidade das pessoas. E essa conexão faz com que, por exemplo, uma cidade como Viseu, se calhar até é mais fácil atingir mais rapidamente o estatuto de uma cidade inteligente na sua globalidade do que Lisboa, Porto ou mesmo Sintra. Porquê? Tem uma dimensão mais humana, não é? Porque 100 mil pessoas permite uma lógica de atuação mais eficaz, de tal maneira que, por exemplo, o nosso modelo de governação, eu sou dos que acredito que nós podemos dar um grande contributo, nós autarcas, para que a democracia se credibilize cada vez mais. Eu acho que a lógica da democracia representativa só está completa com a democracia participativa, e os orçamentos participativos é uma forma. Nós também temos sido, do ponto de vista do interior do país, muito pioneiros nesta área, mas há outras formas. Por exemplo, eu tenho um conselho estratégico hoje na minha cidade, eu tenho um conselho para a área social, tenho um conselho para a área da cultura, tenho outro para a área da juventude, tenho outro para a área do desenvolvimento económico. Portanto, o que tem aqui uma preocupação é, para a área da educação, concertar as políticas autárquicas. Não políticas que vêm de cima para baixo, mas políticas que são concertadas com os vários atores no terreno. Isto dá resultados tão engraçados como este. Por exemplo, em 2 anos, tenho 4.500 miúdos em 15 mil do meu concelho a aprender a tocar um instrumento musical. Ora, isto já com todas as escolas com instrumentos ORF e o primeiro ciclo já com instrumentos musicais. Ora, isto vai dar um salto muito grande já ao sistema educativo que temos no Conselho. Eu, neste momento, já tenho 30% dos jovens na idade escolar no meu Conselho que praticam desporto federado. Isto também é inteligente, não é? Isto não é tecnologia, não são chips, mas isto é claramente estratégia que nos vai permitir conduzir a um determinado espaço. Eu acho que é isto que nós temos que hoje perceber, é que quando nos prendemos a falar de tecnologia, de chips e de semear a nossa cidade enfim, de chips que nos vão dar indicadores, obviamente que isso é importante, mas nunca nos podemos esquecer por aquilo que estamos a trabalhar. E, portanto, obviamente que, por exemplo, para Viseu é muito importante que neste momento, por exemplo, estejamos a instalar um centro de competências da IBM, que escolheu Viseu para instalar o seu novo centro de competências, né? E a trabalharmos muito nesta lógica do Viseu assume-se como um Living Lab de média dimensão e está a atuar desde o domínio da mobilidade, com o novo sistema de transportes. Obviamente que aí temos outro tipo de preocupações. Por exemplo, nós temos que criar o on-demand. Nós temos que, neste sistema, estamos a criar 6 freguesias com on-demand, porque é a única maneira que temos de fixar ainda pessoas em freguesias. Estamos a falar de freguesias com 1000 e poucas pessoas a viverem lá. É que esta realidade existe no país e se queremos que aqueles territórios continuem a ser povoados, sempre está. Por exemplo, estamos a desenvolver um concurso público internacional na área do estacionamento que nos vai permitir dar um grande salto
Isto é, estamos a desenvolver o primeiro conceito já da primeira pista, portanto, de via ciclável, que nos vai permitir, daqui a 2 anos, deixar de ter trânsito no nosso centro histórico, numa cidade que tem 2.500 anos de história. Estamos a implementar neste momento um novo sistema também digital e com tecnologia avançada no domínio dos lixos. Já temos 5.000 contadores inteligentes no sistema de água, que nos permitem interagir com os nossos clientes das Águas de Viseu sobre os consumos que fazem ao longo do ano, até para os avisar quando têm um autocolismo que está a pingar. Por exemplo, na área da eficiência, a cidade até ao final deste ano, toda ela já ficará, estamos a falar do núcleo mais urbano, com tecnologia LED, com contadores por territórios e com a possibilidade de fazermos aqui alguma eficiência. Já estamos a testar em 2 freguesias ruas que até durante a noite poderão ter a luz reduzida ao seu indicador mínimo. Isto tudo com o quê? Preocupação de qualidade de vida para as pessoas e de maximizar o orçamento que tenho. Porque o Estado Central investe muito pouco no... Também se poupam recursos, como diziam há pouco. É isso, porque o Estado Central já não investe no país. Tirando aquilo que são as nossas receitas próprias, por exemplo, eu tenho um IP3 de acesso a Viseu que nem manutenção tem e que diariamente acabam por haver ali acidentes e eu berro para o Estado Central e nem dinheiro para uma lata de tinta existe. Temos ouvido o seu protesto. Mas... Exatamente, mas repara, nem a pintura da estrada permite ela estar adequada para nós podermos circular num dia com nevoeiro ou não custar assim tanto dinheiro. Eu já disse, se for necessário, a Câmara de Viseu paga as latas de tinta e pomos lá as pessoas a pintarem a estrada. Já disse isto ao Presidente das Infraestruturas de Portugal. Portanto, o Estado Central não o faz. Ora, como nós temos uns recursos pouco limitados, cada vez mais temos que utilizar esta oportunidade que é do trabalho em rede. Eu dou-lhe só um exemplo. Por exemplo, na relação que tenho com as juntas de freguesia em Viseu, cedo materiais aos presidentes de junta. É a forma de muito mais rapidamente resolver problemas concretos das pessoas. Muitas vezes são os próprios populares que dão a sua mão de obra gratuita para resolver um problema. Isto é, €500 mil que eu ponha de materiais à disposição das juntas de freguesia representa 3 vezes mais, porque as pessoas não têm que ser a Câmara paga tudo. Por exemplo, na área desportiva, o apoio que nós damos aos clubes e às modalidades, são 26, é dado em espécie, portanto nós alocamos €1 milhão do nosso orçamento, mas depois os clubes, mais os pais e tudo, acabam por dar 2 vezes mais. Nós cada vez mais hoje temos que pôr as nossas sociedades a trabalhar em rede e aproveitar a tecnologia para trazer melhores condições de vida para os cidadãos e ao mesmo tempo trazer para as autarquias a possibilidade de podermos fazer mais com menos recursos. E depois aproveitar a disseminação de boas práticas. Eu falo aqui para o meu colega da Câmara de Lisboa, que também já fomos colegas no Parlamento, e dizer que, por exemplo, este ecossistema que foi criado em Lisboa, no domínio das startups, na altura foi criado e desenvolvido numa lógica de ser disseminado pelo país. Esta é claramente uma boa prática que está a ser feita na capital, que devia estar a ser disseminada pelo país, utilizando eventualmente cidades médias como Viseu, que acabam por ser muito importantes do ponto de vista de manter o povoamento à volta, não é? Porque acaba por ser uma cidade que interfere com quase €500 mil de pessoas à sua volta. Portanto, este é o tal trabalho de conjunto que as autarquias também têm que fazer, sem nos esquecermos que às vezes as cidades são concorrentes entre si, mas aproveitar sinergias destas boas práticas e disseminá-las pelo país. Da mesma maneira que o Tommy é hoje uma presença de Viseu em Lisboa, a startup também pode ser uma boa presença de Lisboa em Viseu. Isso é uma forma de fazermos um país menos assimétrico do que ele é. Eduardo Cordeiro, concorda com o que vimos depois das suas palavras? Eduardo Cordeiro, esta questão da dimensão humana, isto é, de olharmos para Viseu com uma população de volta de 100 mil habitantes e, portanto, com uma escala que pode ser mais atrativa para o desenvolvimento de projetos e para a tal felicidade que é pressuposto todos procurarmos, em Lisboa tem, desse ponto de vista, um contraste absoluto. Como é que esta questão se coloca? Não necessariamente. E em termos de futuro, esta rede... Não necessariamente, porque uma cidade como Lisboa depois divide-se em vários territórios e, portanto, por vezes até há semelhanças. Hoje, aquilo que eu estava a dizer há pouco, de tentar transformar as cidades em living labs e, através desses espaços, poder fazer experimentação para encontrar soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas e em procurar soluções para os problemas que nós temos, pode ser feito em parte do território de uma cidade como Lisboa. Dizer que, neste primeiro lugar, dizer só um aspecto também indo ao encontro do que todos disseram, que quando nós estamos focados nos problemas das pessoas e queremos melhorar a qualidade de vida da cidade, nós em muitas matérias somos pioneiros e noutras matérias estamos à procura de soluções e de colaborações com outras cidades.
nós inspiramos nas cidades e em alguns avanços tecnológicos de cidades portuguesas, como temos relações com cidades estrangeiras. Nós temos um projeto europeu que é o Sharing Cities com Londres e Milão, onde nós estamos a estudar tudo o que significa avanços tecnológicos na iluminação, com sensorização, em sistemas de partilha de mobilidade, em matérias relacionadas também com sensorização ambiental. Isto só para dar um exemplo. Mas, por outro lado, por exemplo, na higiene urbana, eu não tenho problemas nenhum de dizer que procurámos inspirar-nos naquilo que Cascais fazia e tentámos evoluir à nossa escala. Ou, por exemplo, no Porto, só para dar um exemplo, nós deslocámos-nos ao Porto para perceber como é que o Porto estava a gerir com uma plataforma digital a questão dos limitadores sonoros dos bares do Porto. E não nos inspirámos só no Porto, inspirámos também a Eindhoven. Fomos a Eindhoven ver. A Eindhoven tem um projeto extraordinário que se chama Strat Design, que é uma rua onde, só numa rua, várias empresas estão a solucionar, no fundo, estão a mexer com a iluminação, a mexer com sensores de som, a mexer até com perfumes, para tentar perceber como é que as pessoas que vivem, no fundo, andam na noite, são consumidores da noite, reagem a estes impulsos, no sentido de tentar haver um bocadinho maior monitorização e moderação na forma como, por exemplo, os fenómenos da noite acontecem. Isto para dizer que nós inspiramos e também somos inspiradores, como há pouco alguém dizia, o Miguel pensou, que também encontramos soluções que depois são úteis para outros. E, portanto, eu acho que esse é o papel que nós, enquanto, no fundo, gestores de cidade, temos. Nós podemos funcionar efetivamente de forma colaborativa e, por vezes, até podemos funcionar em parcerias com escala que nos permitem desenvolver soluções adequadas. Nós, em Lisboa, temos alguns projetos que eu acho que são muito engraçados, por exemplo, e temos alguns avanços tecnológicos. Nós, por exemplo, no estacionamento, estamos numa fase em que estamos a testar, naquela empresa muito popular que é a EML, colocar umas câmaras inteligentes para, por exemplo, começar a monitorizar com muito maior eficiência a questão do estacionamento em segunda fila, por vezes cria reais obstruções na cidade, só para dar um exemplo. Outro exemplo é, estamos nesta fase a rever a questão da publicidade na cidade e a diferença que vai existir, eu acho que se fomos o primeiro, depois vamos contagiar, que é a diferença que vai existir no tipo de publicidade que vai passar a existir nas cidades, quer ao nível de ser digital, quer ao nível da interação que pode existir no futuro com outro tipo de plataformas. A existência de, por exemplo, nos MUPIs, a possibilidade de haver preparação para avanço tecnológico, sensorização. Portanto, este momento é um momento em que as cidades, na Europa, no mundo inteiro e em Portugal também, estamos perante a incorporação da tecnologia para a melhoria efetiva da qualidade de vida das pessoas. E nós não estamos atrás, é importante que se perceba, ou seja, não é uma revolução tecnológica para a qual os municípios portugueses estejam atrasados. Então, há matérias até que nós estamos bastante bem, do ponto de vista do nosso posicionamento. Este espaço de nós sermos um país convidativo para a experimentação, a ideia de poderem usar o território para a exploração de soluções é algo para o qual nós não estamos atrasados. A fabricação digital, nós não estamos atrasados. A rede Fab Labs que existe já em Portugal, existe Fab Labs espalhados por todo o território nacional e que têm permitido a criação de conceitos, de protótipos, nós não estamos atrasados. E, portanto, é importante que se perceba que os municípios têm feito um esforço genuíno, e em Lisboa em particular, para estar à altura desses desafios e para sermos também rápidos a proporcionar melhorias de qualidade de vida, porque quando nós somos rápidos a incorporar tecnologia nas nossas soluções, também temos rapidamente a devolver aos cidadãos os efeitos positivos que essa tecnologia permite. E, portanto, do nosso lado, temos estado muito atentos, trabalhar em colaboração sempre que possível, sempre abertos para mais colaboração, portanto, sempre disponíveis. O nosso ecossistema, felizmente, é muito mobilizador e ativo e está sempre disponível para desafios. Esta ideia dos hackathons, que é desafios que as cidades fazem a startups, para dizer, venham cá, passem cá 2 dias connosco e tentem solucionar o meu problema, é uma forma muito engraçada de introduzir inovação aberta na forma como nós resolvemos os problemas de cidade. Filipe Araújo, Porto, inspirações, colaborações, ambições de funcionamento em rede, não apenas no país, mas com outras cidades. Eu acho que, se calhar mais do que estar a dar a minha visão sobre esta forma de construir o mundo, que acho que todos estamos vindo a introduzir, se calhar dava alguns exemplos concretos para percebermos. Mesmo seja na lógica de partilha de dados ou nos hackathons, o último Hacka-City que o Porto fez em conjunto com a Linda, com o Recife, com o Terrec, com o Santander, e estavam todos ao mesmo tempo nestas cidades todas a trabalhar sobre dados das mesmas cidades. Portanto, este é o paradigma que se está a alterar. Hoje na Europa há uma consciência, e essa consciência está a ser cada vez mais assumida,
de que há, seja pela agenda urbana, que é aquilo que se anda a discutir, que as cidades hoje em dia têm um papel muito mais preponderante naquilo que é o futuro da Europa do que há uns tempos pensava e que se dava muito mais aos Estados e aos governos centrais. Portanto, e estas são as oportunidades que nós temos em cima da mesa. Para ser concreto em relação a esta parte aqui também de como é que desenvolvemos soluções que tenham um impacto, eu acho que o impacto tem que ser em benefício do cidadão, mas também em benefício da economia, na criação de emprego e de outras oportunidades. O que nós, por exemplo, no Porto fizemos por causa disto, como é que se cria, como é que se dá maior voz ao cidadão, como é que o cidadão pode dizer que tem um problema e chegar a uma Câmara e dizer que tem um problema e esse possa ser resolvido. Nós criamos um programa engraçado que se chama Desafios Porto. E o Desafios Porto pretendia resolver estas duas situações. Uma parte, perguntar à população, e demos 4 temas em concreto, energia, cidade digital, mobilidade e a parte social. E pedimos às pessoas, e o português tem um problema muito logo à partida, o português não sabe identificar problemas sem dar a solução. Portanto, isso foi logo a primeira consciência que nós tivemos. Nós pedimos problemas e muitas pessoas apareceram-nos com o problema e a solução. Já tinham a solução, portanto era quase implementar. Mas nós não queríamos, nós queríamos era os problemas. Essa primeira fase tinha um objetivo, ser selecionado através de um júri aquilo que teria capacidade tecnológica de vir a ser resolvido. E nós depois fomos perguntar ao ecossistema do Porto, e responderam mais de 100 startups, a proporem soluções concretas. Mas soluções concretas é mesmo dizer quanto é que eles precisam para desenvolver o produto, qual é a equipa, qual é o cronograma, é uma proposta comercial. Desenvolvemos isto, temos as 4 empresas neste momento a desenvolver, nestas 4 áreas, com soluções muito engraçadas. São soluções que nós, obviamente a Câmara Municipal de Porto investiu algum dinheiro, mas essencialmente também os patrocinadores, a nós, o CEIA, a Ernst & Young e a EDP. E neste bolo tivemos cerca de 250 mil euros aplicados. E estas soluções vão ficar na cidade, mas têm um benefício para as empresas, que as empresas vão poder dizer, primeiro resolveram um problema que era um problema concreto, não é uma ideia que eles tiveram, vinha de um problema concreto que a cidade tinha. E a seguir vão poder dizer a qualquer cidade ou qualquer entidade que queira comprar essa solução, para vir ao Porto ver como é que essa solução está implementada. E esta dinâmica que eu acho que nós temos que ter por base e que a cidade realmente pode alavancar e que nós estamos muito preocupados. Quais são estes novos modelos de negócio? Quais são essas oportunidades que nós podemos criar? Obviamente não podemos fazer isto sozinhos, isto não faz sentido. A cidade, nós todos, eu acho que isso sentimos todos. Eu por acaso, acho que os políticos têm obviamente uma cota à parte nessa divulgação, mas confesso que acho que nós também temos uma sociedade civil que também precisa de participar mais. Nós estamos com falta disso. Nós todos, eu acho que qualquer pessoa que está na função que nós estamos, precisa que a sociedade também se envolva mais. E eu não me sinto, na parte que me toca, não me sinto nunca com a porta fechada para resolver um problema que alguém se dirige a nós. O problema é que muitas vezes as pessoas não se dirigem, essa é outra questão. E aqui as cidades digitais podem vir a ajudar. Mas este é um ponto fulcral nesta forma como nos relacionamos e na forma como é que nós podemos diferenciar e vender daqui produtos para fora. Esta é uma ambição que as cidades podem ter. Nós agregamos um ecossistema extremamente grande. Nós no Porto, com aquilo que lançamos do Scale Up Porto, agregamos o Instituto Politécnico, a Universidade, a Porto Business School, só a dizer que na cidade podem haver startups, porque existem centenas e centenas de startups, mas o que nós queremos mesmo é que estas startups se tornem grandes, que escalem, que criem emprego, que contribuam para a economia, que daqui vendamos para o mundo. Esta é uma parte importante e a rede surge aí. A rede é esse potencial que o poder político e as câmaras podem realmente desenvolver. Portanto, acho que temos muito para fazer, mas com grandes oportunidades. Miguel Pinto Luz, e a rede em Cascais de futuro, qual é a ambição? A rede é incontornável que é preciso vivermos em rede. Ainda há 2 semanas Cascais fez-se representar no primeiro Parlamento Global de Mayors, porque de facto há esta tendência mundial que as cidades é que vão encontrar a solução para muitos dos problemas. As alterações climáticas, o combate efetivo às alterações climáticas no terreno está a ser feito nas cidades, quer dizer, não são os países nas grandes cimeiras para pensarem e protocolarem o futuro do nosso meio ambiente que estão a alterar efetivamente as coisas no terreno. São as cidades, com novas políticas de mobilidade, com novas políticas de gestão de recursos, com novas políticas de gestão da água, do saneamento. E, portanto, o funcionar em rede, eu disse-o na primeira intervenção, e isso é absolutamente central para nós. Dizer, indo ao bit ao byte também, tentando vender também alguns dos projetos que estamos a fazer em Cascais, dizer que lá fora podem ver um stand que é o Mobi Cascais
e é paradigmático da nossa postura em tudo onde nós intervimos, que tem a ver com, nós não gostamos de estar presos a nenhuma solução proprietária, gostamos de independência, de liberdade, primeiro ponto, mas dar essa liberdade também ao utilizador. E, portanto, a solução, a inovadora que desenvolvemos com o CEIA, e, portanto, também aqui uma palavra para o CEIA, com tecnologia nacional, incorporação de tecnologia nacional, a industrialização também nacional, isso é muito importante para nós. É um sistema inovador porque é um sistema de bike sharing, que nós vemos em Barcelona, vemos em Paris, em Londres, mas onde o sistema de docas é universal. Eu posso utilizar as bicicletas da cidade, aquelas que nós adquirimos, mas posso utilizar qualquer bicicleta, a minha bicicleta pessoal, utilizando exatamente o mesmo sistema, a mesma app, tudo como se tratasse da bicicleta da cidade. Ou seja, esta noção de abertura, de liberdade de escolha é muito importante para nós. Mas o sistema não para aí, porque Cascais assumiu a liderança enquanto autoridade municipal de gestão dos transportes, não quis abdicar dessa capacidade de intervir diretamente sobre a política de mobilidade no território e, portanto, convidámos para dentro desta plataforma, para dentro desta aplicação, todos os operadores de mobilidade, sejam os táxis, sejam os operadores de autocarros, seja a própria CP e, portanto, em tempo real termos acesso, dar acesso ao município, lá está, entronca com a minha primeira intervenção, uma melhor qualidade de serviço, saber em tempo real onde está o autocarro que eu quero apanhar, eu quero reservar a bicicleta A, eu quero apanhar um táxi, tudo na mesma plataforma, essa capacidade de sermos o orquestrador da cidade, só a autarquia consegue implementar. Um segundo projeto tem a ver com a desmaterialização. E aí vem aquela redução de custos que o processo de desmaterialização na Câmara de Cascais e de redefinição das políticas de licenciamento, tudo o que tem a ver com as soluções de printing novas, fez-nos poupar à autarquia cerca de 1 milhão de euros por ano. E, portanto, são números já impactantes do que é que o digital trouxe para a autarquia. O que é que acontece? Hoje, em Cascais, não existe papel. Quem quer colocar um processo de urbanismo, um processo de licenciamento, é totalmente uma relação digital, acarreta outros tipos de problemas, que é o grande desafio que agora estamos a abraçar, que é a cibersegurança. Ou seja, quanto mais tivermos nós, e hoje Cascais está praticamente 100% em cloud, não temos infraestrutura local, estamos alguns na Irlanda ou na Covilhã, por aí alguns, não vou dizer mais nomes que posso estar a induzir para um determinado operador, mas estamos alguns no mundo, mas cada vez mais estarmos expostos, queremos dar tanto serviço ao cidadão que temos de ter essa preocupação. Ou seja, a cibersegurança hoje é aquilo que nós estamos, se quiser, o trabalho do dia hoje, é aquilo que estamos a trabalhar, desenvolvemos muito na área da desmaterialização, da digitalização de todos os processos, de estarmos na vanguarda, gostamos de ser early adopters nessa posição, mas agora temos que resolver e não escancarar as portas àqueles que nos querem mal e que não querem o bem, que é o serviço que prestamos aos nossos cidadãos. E a cibersegurança é aquilo que estamos agora, de facto, a apostar, garantindo que a cidade não para, porque nós podemos ter países parados, podemos ter regiões paradas. A cidade é aquela que, independentemente das soluções governativas que se venham a encontrar, ela não pode parar. Nós temos que ter na mesma o sistema de resíduos sólidos a funcionar, temos que ter a água nas torneiras, nós temos que ter a segurança, nós temos que ter os carros a circularem. A cidade não pode parar. E, portanto, se a cidade não pode parar, nós temos que ter preocupações de segurança no mundo hoje. Estávamos a falar de hackathons, mas, portanto, há hackers que são entretidos a estragar e não a resolver os problemas de todos nós. E, portanto, é contra esses que nós agora, com a ajuda também de parceiros tecnológicos, muitos parceiros que estão aqui representados na APDC também, temos vindo a desenvolver as soluções que temos implementadas. Obrigado, Miguel Pinho de Pelluz. Faltam-nos cerca de 5 minutos. E o desafio que vos deixava, obviamente telegráfico, 1 minuto para cada um, sensivelmente, é, se tivessem, já falámos de muitos projetos, enunciaram muitos nos vossos municípios, mas se tivesse que vos perguntar por um novo projeto que pudesse unir os vossos 4 municípios, alguma ideia que quisessem avançar? António Almeida Henriques. Eu acho que, vamos lá ver, a dimensão não é constrangimento, neste caso. Há questões que são comuns, por exemplo, se pusermos aí em cima da mesa a eficiência energética, a questão da mobilidade
e tudo o que tiver a ver com a área ambiental, desde a recolha de lixo até à limpeza de ruas, são seguramente 3 áreas em qualquer um dos nossos municípios precisa de fazer mais e melhor e precisa de economizar. E repare que o cidadão não protesta quando está bem. Se a cidade está limpa, os jardins estão cuidados, a recolha de lixo está a funcionar, a água é de qualidade, o cidadão não protesta. Protesta se tiver o lixo por recolher ou se a água faltar durante 2 minutos. Aliás, em Viseu chegamos mesmo ao limite. Se houver um buraco na estrada, eu nesse dia já tenho 30 e-mails. Eu digo, mas vão a Lisboa, que talvez... Ou tem alguém a bater mesmo à porta. A Bater à proximidade porta. de Viseu será Essa é maior. uma questão que talvez estes meus amigos e colegas não sintam. É que eu às 8h30, quando estaciono o carro à porta da Câmara, depois de levar os meus filhos à escola, invariavelmente tenho 4 ou 5 pessoas à minha espera. Que é esta relação de proximidade que num território mais pequeno, enfim, eu também já fui cabeça de lista do Conselho, do Distrito, já fui presidente da Associação Empresarial, já dei emprego a umas largas centenas de pessoas. Tenho uma relação que é normal. Em Lisboa, no Porto, não há tanto isto, mas em Viseu, de facto, as pessoas procuram-nos para coisas tão diversas como um problema de família que é preciso ajudar a resolver, um medicamento que as pessoas não conseguem pagar na farmácia. Agora, resumidamente, eu acho que a dimensão não é constrangimento. Acho que temos muito a ganhar com o trabalho em rede. Acho que esta secção nova da Associação Nacional de Municípios, onde por sinal estão envolvidos estes 3 municípios, aliás, estamos aqui 4 municípios. Não, Lisboa não está, mas vai estar. Lisboa não está, mas vai estar. Mas estão aqui 3 municípios que fazem parte exatamente da mesa da secção de cidades inteligentes. Temos muito a ganhar com este trabalho em rede. E de facto é verdade, nós não temos nada, não devemos nada a ninguém. Isto é, acho que Portugal, neste momento, do ponto de vista da dinâmica que está a seguir nas cidades, com os parceiros tecnológicos que temos, nós estamos bastante à frente. Ok. Eduardo Cordeiro, a mesma pergunta, o mesmo desafio. Eu acho que será na mobilidade, ou seja, Lisboa vai apostar, vai ter, para além de já ter o estacionamento, a EML, vai ter bicicletas partilhadas, vai gerir a carris, e portanto e a mobilidade, e associando a isso também a mobilidade elétrica, acho que é uma matéria que necessariamente vai ter que ter integração. Na área metropolitana, a questão dos transportes vai ser determinante. Nós, como é óbvio, é do interesse de Lisboa, por exemplo, com Cascais, integrar, do ponto de vista da gestão da mobilidade, como é hoje em dia aquele projeto que nós todos falamos das ciclovias entre os concelhos e, portanto, são matérias que necessariamente, uma área metropolitana, não tenho grandes dúvidas, que são matérias que nós temos mesmo que encontrar integração. E a nível nacional eu também acho que sim. E em particular na questão da mobilidade elétrica, que se não houver integração, por vezes pode se tornar menos atrativa do ponto de vista daquilo que é a transformação que nós queremos do ponto de vista dos hábitos. E, portanto, a mobilidade elétrica também é uma matéria que eu acho que tem que haver necessariamente integração. Foi para hoje. Eu acho que os temas, por acaso, é sempre interessante quando se começa, muitas vezes o Porto é referido por causa da questão do país ser um país centralista. E o que eu vejo quando sinto-me a falar com pessoas de Lisboa ou de Cascais, Viseu, obviamente, partilha um bocadinho do nosso, se calhar está inserido naquelas cidades pequenas, é que eu não sinto isso. Portanto, nós todos temos esse problema. A própria cidade de Lisboa ou de Cascais também convive com o problema do centralismo. Portanto, isso nós temos essa noção. Portanto, eu acho que o que nos une é, de facto, muito mais do que nos separa em termos de cidades. Acho que nós temos problemas que são transversais, são comuns. Eu estava aqui, em jeito de brincadeira, a dizer ao Miguel que nós todos, por esta dimensão de que as cidades ocupam um papel cada vez mais relevante, que vão ser elas que se ocupam também daquilo que é o país e da competitividade que o país vai ter no futuro, e as cidades vão ter esse papel. Portanto, daqui a uns anos ninguém vai querer viver numa cidade, como o Eduardo estava a dizer, que não tenha os transportes resolvidos, que não tenha ciclovias, ninguém vai querer. E nós temos que perceber isso, porque os nossos filhos vão tomar essa decisão. Portanto, se nós não fizermos nada, daqui a 5, 10 anos, os nossos filhos vão dizer, olha, eu prefiro ir viver para Estocolmo, para Copenhaga, para uma série de outras coisas. E isso nós vamos ter que resolver. Portanto, há temas que nos têm que unir, e eu acho que mobilidade ou outros, mas acima de tudo também haver um investimento, e aí sim do Governo Central, nas cidades, por forma a alavancar porque isto tem impacto na economia. Para fechar, Miguel Pinteluz, poucos segundos. Eu tenho aqui um desafio a fazer, eu sou muito provocador sempre. Nós já temos uma linha aérea que une Viseu e Cascais. E, portanto, eu concordo com o Duarte no desafio da mobilidade elétrica, mas é uma mobilidade elétrica mais pesada, que tem a ver com o comboio e com a linha de Cascais, que une Cascais a Lisboa. É incontornável que encontremos uma solução, estes dois municípios, passando pelo Oeiras, porque são milhares e milhares de pessoas.
hoje que passam milhões de passageiros por ano e, portanto, o grande desafio para começarmos o tal city roaming, o falarmos melhor, é começarmos por influenciar positivamente, seja qual for o governo, no sentido de resolvermos uma questão que desune e que separa duas cidades, uma cidade e uma vila neste caso, e que podiam estar mais próximas com uma linha diferente. Miguel Pinto Luz, Filipe Araújo, Eduardo Cordeiro, António Almeida Ricos, muito obrigado. Ficaram aqui testemunhos relevantes, muito relevantes, diria, sobre cidades inteligentes que estão aqui, muito perto de nós. E, se me permitem, habituado que estou a olhar para e a ouvir muitos políticos queixarem-se sempre do poder central, neste caso, nomeadamente autarcas, foi muito saboroso ver que o vosso testemunho se dirigiu a muitos projetos que autonomamente ou em ligação e em colaboração têm empreendido, excetuar o protesto sobre a IP3, tudo o resto foi muito agradável de ouvir e talvez tenha melhorado até a nossa autoestima enquanto cidadãos. Muito obrigado a todos por nos terem acompanhado.